Vamos olhar para a palavra de Deus e vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. E vamos ler do versículo 22 ao versículo 24. Efésios 4, 22 ao 24. E diz assim a palavra de Deus: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E nós temos estado a falar acerca das promessas de Deus nestas últimas semanas, e eu hoje quero falar acerca da promessa da nova vida. E em Efésios está a dizer, olha, eu quero vos advertir, eu quero vos encorajar, eu quero vos incentivar, né? A largarem, a despirem-se de tudo aquilo que é velho e a vestirem-se daquilo que é dado por Deus, daquilo que é novo. E ele está a falar de uma nova vida que é trazida por Deus até nós. E quando nós falamos da nova vida na igreja, nós estamos a falar de salvação, nós estamos a falar de novo nascimento, nós estamos a falar de redenção. E nós vamos abrir a palavra de Deus em João, no livro de João, capítulo 1. Eu há umas semanas fui desafiada por umas amigas. Disseram, Vera, vamos estudar a Bíblia juntas. E nós começamos a fazer isso semanalmente. Fizemos 2 semanas só. E pegamos no livro de João para estudar a Bíblia. Em 2 semanas, talvez com tempo de 1 hora ou mais do que 1 hora, nós não conseguimos passar de 18 versículos. E não foram aprofundados assim, não é? Não fomos ver o contexto geral da Bíblia com relação àquilo que estávamos a ler. Só ali naqueles 18 versículos, primeiros 18 versículos de João, não conseguimos passar disto. E esta é a riqueza da palavra de Deus. Este é o alcance que a palavra de Deus tem sobre a nossa vida. E quando nós falamos de nova vida, quando Efésios está a mencionar, olha, despeja-te de tudo aquilo que é velho, não é? Nós estamos a falar de uma nova identidade e recebe aquilo que vem de Deus. E em João, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, nós lemos o seguinte: mas todos quanto o receberam. Deixem-me salientar que João está a falar, e nós vamos andar para trás e para a frente neste capítulo, mas João está-se a referir a Jesus. E ele está a dizer, todos quanto receberam Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então Efésios diz, olha, larga tudo aquilo que é velho e recebe aquilo que vem de Deus. E João diz, todos os que creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E por isso, não é? Diz assim, não veio algo que seja de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E nós estamos a falar de identidade, ok? E hoje nós vamos falar acerca de identidade, vamos falar acerca de propósito e vamos falar acerca de autoridade que existe no novo nascimento, que existe na nova vida, a promessa que Deus traz à nossa vida. Esta semana nós estávamos no nosso tempo de ensino lá na prisão e fomos surpreendidas com uma rapariga, porque nós estávamos a ensinar, era a Mildred que estava a ministrar, e uma delas virou-se para nós e perguntou, como é que eu sei que Deus é comigo? Esta menina tem uma dificuldade em lidar com o crime que cometeu, porque foi um crime sério, um crime grave. Nós, por norma, nós não perguntamos porque é que elas estão na cadeia. E às vezes elas
contam-nos, dizem-nos, né, a razão por que estão lá presas. Nós não perguntamos porque estamos a interferir, a entrar em áreas da vida delas que elas podem não gostar, não perguntamos porque às vezes isto pode influenciar o nosso trato para com elas, não é? E então nós, por iniciativa própria, nunca nos dirigimos a elas a querer saber que crime é que tu cometeste para estar aqui. Mas mais cedo ou mais tarde nós acabamos de saber, porque elas têm esta necessidade de perceber como é que Deus as vê na circunstância em que elas estão a viver, não é? E então esta rapariga perguntou-nos, né, como é que eu sei que Deus é connosco? Que Deus é comigo, não connosco. A aflição dela era saber se Deus era com ela, não é? E nós começamos, entre as três, a ministrar a palavra de Deus dela e a trazer esta certeza sobre a vida dela. E nós tínhamos dado uns devocionais pequeninos, e ela diz, eu já li o livro todo. Vocês não têm mais, é que eu já li aquilo tudo. E ela deparou-se com um devocional que falava da vida de Moisés. E ela identificou-se com a vida dela ao ler a vida de Moisés. E quando nós demos a explicação toda, ela disse, então, mas isto foi o que aconteceu com Moisés. E ela deu um suspiro grande. Naquele sentido, então Deus perdoa. Deus está comigo mesmo no meio do pecado que eu cometi. E é tão lindo nós vermos, porque eu acho, e eu sempre digo isto, o maior milagre que Deus faz, irmãos, o maior milagre que Deus tem para a nossa vida é esta transformação, em que Ele entra, limpa e tudo é feito de novo. Por isso João diz, olha, isto não tem nada a ver com a mão humana, não tem a ver com sangue, não tem a ver com carne, não tem nada a ver com algo que venha do homem. Isto é algo que é produzido por Deus, é divino. Então Deus inicia em nós uma obra nova de restauração. É como se, né, nós nos tornássemos uma folha em branco diante de Deus. E Ele pode construir uma vida completamente nova, em que tudo é perdoado, não é? Em que o nosso pecado é perdoado. E eu acho que foi isso que ela sentiu naquele momento. Quando ela ouviu a nossa explicação, quando ela se identificou com a história de Moisés, ela... houve aquela... Deus está comigo. Mesmo depois de eu ter feito o que eu fiz. E é tão linda a obra que Deus faz na igreja, irmãos. É tão linda porque quando nós estamos lá naquele meio, nada interfere com o amor de Deus. Nada interfere, não é? Nós sentimos, nós dizemos, nós somos igreja aqui neste lugar, não é? E nós sentimos elas como filhas de Deus, nós estamos naquele meio e Deus coloca um amor sobre a nossa vida, sobre a vida daquelas meninas, não é? Em que não há diferença. E é isto que Deus faz quando Ele diz, olha, em Cristo Jesus, quando tudo começa, não há grego, não há judeu, não há servo, não há livre, não é? Porque Deus tem o poder de restaurar todas as coisas. E este é o poder da nova vida. É uma nova identidade, um novo começo, uma nova restauração em que tudo pode ser feito novo. E é algo que vem de Deus, que é feito por Deus. Não é? Então Deus agarra na minha vida agora e eu agarro-me a Ele. A importância de eu me agarrar a Deus. A importância de eu caminhar com Ele. A importância de eu dar as mãos e começarmos juntos neste percurso. E permitir que ao mesmo tempo que eu começo a despir coisas da minha vida, como lemos em Efésios, quando eu começo a ter a percepção, né? Nós dizíamos a ela, só o facto de tu teres entendimento, de tu discernires essa necessidade que precisas do perdão de Deus, que precisas que Deus te alcance, já é uma prova de que Deus é contigo. Porque esta é a obra que Deus começa a fazer na nossa vida. Ele começa a restaurar, Ele começa a transformar e Ele começa a criar algo novo, ok? Então, se eu creio, como diz João, e se eu recebo, crês tu em Jesus? E esta é a pergunta. E o desafio do livro de João é este. Ele sempre vai estar a desafiar o leitor a dizer, crês? Não há outro caminho.
Crês ou rejeitas? Este é o desafio que ele nos lança, não é? E ele vai trazer este Deus à terra. Ele vai dizer este Jesus que sempre esteve, que sempre estará, como nós cantamos hoje, né? Ele é o dador de uma nova vida. Ele é aquele que nos leva a uma nova presença com Deus, a um novo caminhar com Deus. Ele é aquele que restaura todas as coisas. Por isso a palavra de Deus diz: eis que tudo, né, se faz de novo. As coisas velhas já passaram. E agora temos a oportunidade de caminhar para algo que é novo. E eu digo oportunidade porquê? Porque nós temos que crer, irmãos, no poder de restauração de Deus. E não só crer, mas nós teremos que desejar isso. Porque às vezes é fácil nós crermos em Deus, é fácil sabermos que a palavra de Deus é verdade, é fácil nós sentirmos amor por Deus, porque sabemos que Deus é bom. Sabemos que tudo que vem dele é bom, porque ele é bom. Mas às vezes é difícil nós tomarmos a decisão de agarrarmos a mão de Deus e caminharmos nesta nova transformação, nesta nova restauração. E às vezes nós queremos guardar, em vez de despir aquilo que é velho, nós queremos guardar connosco e queremos andar com duas naturezas. Com a nossa natureza terrena, carnal, e ao mesmo tempo tentar alcançar algo que Deus tem para nós. Mas a palavra de Deus é clara, ela diz: olha, despoja-te, despe aquilo que é velho, para poderes alcançar aquilo que é novo. Então esta nova natureza que é prometida, que é certa, cada pessoa que crê e aceita, diz a palavra de Deus. Crês, aceitas, és feito filho de Deus. Mas agora há uma obra que Deus quer fazer na tua vida. E agora há uma decisão que eu tenho que tomar, que é caminhar com Ele. Que é permitir que Ele faça essa obra. Que é reconhecer na minha vida aquilo que ainda é da minha natureza carnal, aquilo que ainda é muito humano, aquilo que ainda não é, me prende e me impede de receber mais de Deus. E eu preciso de reconhecer isso. Eu preciso de chegar a um ponto em que eu digo: Deus, eu lá com as meninas eu digo sempre, há uma luz vermelha que acende, chamada Espírito Santo, né? E esta luz vermelha, ela sempre identifica coisas na nossa vida que nós somos especialistas em dizer: é o diabo. Eu sou tentado, é o diabo. Eu não consigo me libertar de um vício, é o diabo. Né? Eu caio em situações sistemáticas de pecado, é o diabo. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos deu o poder sobre o pecado. Então há aqui qualquer coisa que está errada. Sou eu ou é a palavra de Deus? Para além do diabo há um inimigo na nossa vida. Vocês sabem qual é? Eu. A minha carne. A minha natureza. O meu desejo de permanecer, não é? Com aquelas vestes velhas. O meu desejo e a minha dificuldade em largar e em crer que Deus pode realmente fazer algo novo. Porque é uma promessa. Deus promete uma nova vida. É uma promessa e Deus cumpre aquilo que Ele promete. Mas eu tenho que largar. Então, esta nova vida, nós sabemos que é uma obra divina, totalmente dada por Deus. Não tem nada a ver com a nossa bondade, com a nossa capacidade. Não tem nada a ver, não é? Com o nosso background, com o nosso estatuto familiar, social. Nada. É algo que Deus faz novo. Eu creio, eu aceito e agora vamos caminhar juntos para que esta nova vida realmente habite em nós.
E este sinal vermelho que habita em cada um de nós como cristãos, ele vai começar a acender luzes. E nós podemos desligar aquela luz. Ou nós podemos ouvir a buzinazinha a tocar. E ter a consciência de que Deus está-nos a alertar para alguma coisa que precisa de ser mudado na nossa vida. E permitir que o Espírito Santo faça esta obra de santificação em cada um de nós. Porque é uma obra que tem que ser feita. Eu costumo dizer, Jesus já fez? Já. Jesus fez. Agora eu tenho que aceitar o que Jesus fez e caminhar sobre isso. Porque senão eu estou a carregar numa oportunidade de uma nova vida, eu estou a carregar tudo aquilo que é velho. Não faz sentido. Não é? E depois o que é que Deus faz? Ele traz um sentido de propósito. Não somente Ele nos dá uma nova identidade, mas Ele traz um sentido de propósito à nossa vida. E nós temos que começar a reconhecer esse propósito, porque Ele faz algo novo com um objetivo. Não é? E quando nós olhamos para João, nós vamos olhar um bocadinho para a vida de João Batista, ok? E vamos ler aqui no versículo 20, a partir do versículo 20. João capítulo 1. Vamos ler do versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ok. Temos aqui um homem, a maioria de vocês já conhecem, João Batista, e os religiosos da altura começam a ficar incomodados com aquilo que ele está a fazer. Porque ele está a advertir o povo, ele está a confrontar o povo, ele está a confrontar os políticos, ele está a confrontar, não é, todo o plano social daquela época. E ele neste confronto começa a incomodar, começa a trazer desconfiança, não é? E eles perguntam: quem és tu? O que é que eles querem realmente saber? João Batista era filho de um sacerdote. João Batista provavelmente, se não agarrasse esta nova vida, esta chamada de Deus sobre a sua vida, sobre o propósito, né? Se ele não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo a trazer este propósito, este chamado sobre ele, provavelmente João Batista se tornaria um sacerdote. Porque ele era de uma linhagem de sacerdotes. Provavelmente aqueles fariseus e saduceus e levitas que o procuravam sabiam qual era a origem de João Batista. Então o que é que eles realmente estão a perguntar? Quando eles perguntam: quem és tu? João Batista começa a responder, e a primeira resposta que ele dá: eu não sou Cristo. Sabem, muitas vezes nós sabemos mais aquilo que não somos do que aquilo que somos. Vocês já se sentiram assim? É? Se eu te perguntar quem és, qual é o teu propósito? Às vezes nós temos dificuldade em responder a isto, mas facilmente tu vais dizer aquilo que não estás destinado a ser, aquilo que tu não és. Não é? E eles perguntam: quem és tu? E João Batista responde: não sou Cristo. Porquê? Porque se nós lermos noutras passagens, vamos perceber que eles o povo andava a questionar se ele era Cristo. Será que este é o Cristo? Será que este é o Messias? Então João Batista antecipa-se e responde: eu não sou Cristo. E ele continua neste diálogo com eles. Então ele confessou e não negou, confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu, pois? És tu Elias? Não sei se vocês lembram-se da profecia sobre a mãe de João Batista, mas quando lhe foi dada a profecia de que ela ia engravidar e que João Batista ia nascer, uma das coisas que é dita acerca dele é que desde, né, que ele iria andar pelo poder, com o mesmo poder que Elias, ok? E eles provavelmente tinham conhecimento disso e perguntam: mas és tu Elias? E vamos ver a resposta de João Batista outra vez: eu não sou.
És tu profeta? Novamente, Mateus nós vemos, né? Que Herodes tinha medo de matar João Batista porque o povo dizia que ele era um profeta. E então Herodes queria muito fazer alguma coisinha àquele homem, mas com medo não se avançava porque tinha medo da reação do povo. Então Herodes pergunta, eles perguntam novamente a João Batista, és tu um profeta? O que é que eles realmente querem saber? Provavelmente sabiam a origem ou a natureza de João Batista. Então o que é que eles queriam saber? Olha, tu que andas a revolucionar isto tudo, tu que andas a confrontar toda a gente, tu que andas a mexer, não é, com o nosso meio religioso, qual é o teu propósito? O que é que tu estás aqui para fazer? E basicamente é isto que eles querem saber da vida de João Batista. Temos estado nós em lugares em que as pessoas olham para nós e dizem, quem és tu? Há algo diferente. Há qualquer coisa em ti que, não sei, não percebo. O que é que se passa aqui? O que é que tu tens na tua vida, não é? Que quando tu estás presente, algo acontece. E João Batista responde com Isaías, capítulo 40, versículo 3, a profecia que lhe tinha sido dada. E o que é que ele diz? Eu sou. Onde é que está? Versículo 23. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E João Batista reconhece o seu propósito. Ele reconhece o porquê, não é? De estar naquele lugar, naquela altura, naquela época, porque havia um propósito divino sobre a sua vida. Irmãos, quando Deus nos chama e quando esta nova natureza é processada na nossa vida, Deus também coloca um novo propósito. Provavelmente, naturalmente, o propósito de João Batista era ser um sacerdote, mais um religioso entre muitos. Mas ele foi chamado para anunciar a vinda do Senhor. Ele foi levantado para ser aquela voz que clamava e proclamava que alguém maior do que ele havia de chegar. Ele preparou o caminho para a vinda de Jesus. João Batista é de tal forma, não é, reconhecido que o próprio Jesus diz que não houve na terra nenhum homem nascido de uma mulher que seja tão grande quanto ele. Isto é Jesus a dizer. Mas ele depois acrescenta e disse, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que é que Jesus está a dizer com isto? É a primeira pessoa que nós vamos encontrar na Bíblia em que vemos Jesus elevar. E dizer, olha, nascido de uma mulher, quer dizer qualquer homem, não há nenhum maior do que ele. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. O que é que Jesus está a dizer? João Batista veio antes de Jesus iniciar o seu ministério. Jesus iniciou o ministério a anunciar a plenitude do reino de Deus. E quando Jesus nos alcança, Ele alcança-nos com a plenitude do reino. Com esta plenitude. E Jesus está a dizer, olha, aquilo que Ele teve conhecimento, aquilo que Ele teve acesso, o vosso acesso, o vosso conhecimento é muito maior, é superior àquilo que João Batista experimentou ou viveu. Porque vocês agora têm a obra completa. E nós temos acesso a esta obra completa, irmãos. E Deus diz, olha, eu tenho um novo propósito para ti. Eu não sei quais são os teus planos, não sei quais são os teus planos naturais. Não sei quais são os teus caminhos.
Mas eu vou-te dizer uma coisa, há um chamado de Deus sobre a tua vida. Há uma presença divina sobre a tua vida. Irmãos, nós precisamos reconhecer isto. E às vezes nós somos tão espirituais que nós falamos sobre isto e nós associamos logo aos ministérios e aqui, ao serviço na igreja e barrababéu, né? E nós vamos logo buscar os dons e os talentos todos que a Bíblia fala. Eu não estou a falar nada disso. Claro que há essa capacitação divina sobre cada um de nós. Mas eu estou-te a falar que onde tu estás, Deus tem um propósito para a tua vida. E às vezes Deus vai te tirar do lugar onde tu estás para te colocar no lugar em que Ele precisa que tu estejas. Agora a pergunta é, tu sabes qual é o propósito? Tu tens perguntado a Deus? Tu tens disponibilizado o teu coração para nesta caminhada com Ele? Nesta reconstrução? Nesta renovação? Nesta transformação? Ele agarrar na tua mão e dizer-te, agora tu vais para aqui. Este é o teu lugar. Isto é aquilo que eu tenho para a tua vida. Tu sabes o que é isso? Onde tu estás, quando tu te levantas, no teu trabalho, tu levantas-te com a consciência de que tu és filha de Deus? Que tu és filho de Deus? Tu estás naquele lugar com a consciência de que tu tens a capacidade de ser diferente de todos aqueles que estão à tua volta. Tu tens a capacidade de influenciar vidas. Tu tens a capacidade de ser a voz que anuncia a plenitude, que é Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que começar a viver com esta consciência. E se tu ainda não percebeste, né, aquilo que Deus pode fazer através de ti, se tu ainda não percebeste, não tens consciência de que há propósito, de que há chamado para a tua vida, de que há uma posição em que Deus te quer colocar como influência, então tu precisas de falar com Ele. E tu precisas dizer, Deus, né? O que é que tu tens para mim? Mas mais do que dizer isso, e eu acho que esta é a nossa grande dificuldade, é aceitar isso. Estás disposto a largar a tua velha roupa? Estás disposto a deixar Deus escrever algo novo na tua vida? Caminhar com Deus é uma caminhada de mãos dadas, como eu dizia, esta semana estava a falar acerca de Paulo dizer que ele é prisioneiro de Cristo, né? E eu estava a dizer que ser prisioneiro de Cristo é como se nós nos agarrássemos a Ele e dizer, deste lugar eu não saio, né? Deste lugar eu não saio, eu estou preso a Ti. Quantas vezes nós saímos para o nosso dia a dia sem esta consciência de que Deus é connosco, que Deus é contigo? Irmãos, nós temos que cada vez mais ter esta consciência e cada vez mais desejar cumprir o reino de Deus na terra. E nós cumprimos cumprindo o nosso propósito. A palavra de Deus diz, vamos abrir, em Efésios 2:10. Novamente. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que é que Deus preparou para tu andares? Boas obras.
Não compliquem esta coisa chamada propósito. Não compliquem. Porque propósito é eu acordar de manhã e dizer: Deus, hoje seja feita a tua vontade e não a minha. Que era isto que João Batista fazia, com todo o empenho. Deus, hoje seja feita a tua vontade e não a minha. Guia os meus passos. Dá-me a ousadia que eu preciso para aquilo que tu tens para mim hoje. Dá-me a firmeza, a determinação. Capacita-me para este dia. E como cristãos, todos os dias da nossa vida nós devíamos ter esta consciência e este desejo no nosso coração de sentir que o Espírito de Deus está a falar connosco e está-nos a dirigir com um propósito divino. Eu durante muitos anos, eu orava, eu ando muito de transportes e durante muitos anos eu dizia: Deus, dá-me um encontro divino. Quando eu vou no autocarro, quando eu vou, dá-me um encontro divino. Dá-me uma oportunidade para eu falar para alguém. Dá-me uma oportunidade de eu fazer uma boa obra. Dá-me uma oportunidade de eu demonstrar amor. Nós precisamos desejar. Mas muitas vezes nós estamos ocupados com as coisas velhas. Ok? E Deus quer que a gente assuma a responsabilidade de assumir aquilo que é novo. Quero eu caminhar naquilo que é novo? Então, uma nova identidade, um novo propósito e uma nova autoridade. João, vamos lá outra vez. Porque tu podes te questionar: mas como é que eu faço isto? João 1,6, o que é que diz João 1,6? Houve um homem, falando de João Batista, enviado por Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Celso. Houve uma mulher enviada por Deus, cujo nome era Brígida. Houve uma mulher enviada por Deus, cujo nome era Débora. Houve uma mulher enviada por Deus, cujo nome era Cátia. Cada um de nós foi escolhido por Deus. Cada um que aceitou, que creu, uma obra de restauração, de salvação iniciou. E a cada um desses Deus deu um propósito, porque fomos chamados para as boas obras, que Ele já planeou. Planeou para quem? Para cada um de nós. E agora Ele diz: tu vais com a minha autoridade. Tu vais porque eu te enviei. Tu vais porque eu sou contigo. Mas como é que... Deus é comigo. Deus é comigo. Lucas 1,17. Outra vez a vida de João Batista. O que é que diz? Já falamos sobre isto. Falando sobre João Batista. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ok? Irá adiante do Senhor no espírito de Elias. Espírito de Elias. Deus capacita. Deus capacita quando envia. Deus capacita quando envia. Quem é que vos capacita? Quem é o capacitador? Quem é que habita em ti? Diz? Diz, Fernanda. Deus. Quem é que habita em ti? Quando nós recebemos esta nova vida, quem é que vem habitar em nós? Espírito Santo. Qual de vocês não tem o Espírito Santo? É uma pergunta com rasteira. Alguém não tem o Espírito Santo?
Ias caindo na rasteira. Quando Jesus habita em nós, quando nós dizemos eu creio, né? Eu aceito, a promessa é que o Espírito Santo habita em nós. Cada um de nós tem a presença do Espírito de Deus na nossa vida. E nós não caminhamos sozinhos por causa disso. Nós dizemos que Deus é presente por causa dessa presença contínua na nossa vida. O Espírito Santo dá-te a autoridade para cumprires o propósito de Deus na tua vida. O Espírito Santo capacita-te para cumprires o propósito de Deus na tua vida. O Espírito Santo é contigo. Quando tu te deitas, quando tu te levantas, esta é uma promessa divina, que Ele habita em nós. Okay? Então nós somos enviados por Deus, somos capacitados pelo seu Espírito Santo, por isso a autoridade, né? E nós temos a plenitude desta boa obra, desta renovação, desta salvação, que é a pessoa de Jesus, que completou tudo. Tudo. João, vamos ler João outra vez. Vamos lá. O que é que João diz acerca de Jesus? Vamos começar no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus sempre esteve presente. Jesus está presente. E Jesus sempre estará presente. Este verbo, esta palavra, é aquele poder criador de Deus sobre a nossa vida. É Jesus, a obra criativa que Jesus faz, e restauração, e talentos, e dons, e capacitação. Porque quando Deus fala sobre a tua vida, Ele capacita-te. Então esta palavra, este verbo, o nosso amado Jesus, a plenitude, não é? Ele está conosco. Então eu não vou com a minha força, eu não vou com o meu poder, eu vou com a presença, não é? Do Espírito Santo em mim, sabendo que sou enviado por Deus, mas sabendo que a plenitude da obra que Jesus fez se cumpre em cada um de nós. Não é? E este é o nosso Deus. O que é que Ele faz mais? Diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se faz. O que é que estamos a afirmar novamente? A supremacia de Jesus. Ok? Estamos a afirmar que tudo não sai debaixo do seu controle. Estamos a afirmar que Ele, não é? Tem poder sobre todas as coisas. E este é o Deus que caminha conosco. Este é o Deus que se fez carne e disse: olha, agora eu vou andar contigo. O que é que ele diz mais a palavra? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Esta nova vida que nós temos vem dele. E ele é a nossa luz. Jesus é a nossa luz. O que é que diz mais? João Batista volta a afirmar, não é? O verbo, no versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, novamente, recebemos Deus. Recebemos Deus. Recebeste Deus? Creste em Deus? Creste em Jesus? Recebeste Jesus na tua vida? Então há uma nova vida em ti. E essa nova vida traz-te uma nova identidade, um novo propósito e uma nova autoridade para tu caminhares com Deus. Irmãos, eu não sei, às vezes eu tenho o sentimento de que nós só aceitamos a obra de Jesus em prestações. Em prestações. Aquilo que me interessa, eu assumo. Aquilo que eu gosto, eu assumo. Mas assumir o compromisso de caminhar, de realmente mudar a minha vida, de realmente permitir que o Espírito Santo faça uma obra em mim,
de realmente, né, aceitar o propósito. Eu não posso ter uma nova vida, né, que é totalmente divina e querer cumprir propósitos que não são divinos. Tomar escolhas que não são divinas. Assumir caminhos que não são de Deus. Irmãos, é tempo de nós começarmos a decidir as coisas com firmeza. Sou uma nova criatura, então algo tem que mudar em mim. Eu tenho que refletir a vida de Deus em mim. Eu tenho que caminhar com a consciência de quando eu estou, Deus está. E este é o meu propósito, ser luz com Ele. E eu tenho que ter a consciência que, como filho de Deus, há uma autoridade que vem pela presença do Espírito Santo na minha vida que habita em mim. Então, a promessa da nova vida, irmãos, não é só nós querermos estar pertinho de Jesus. A promessa da nossa vida é um desafio a nós andarmos e caminharmos neste novo reino. É um desafio a sermos mudados, transformados, a aceitarmos algo que vem de Deus, em vez daquilo que é o meu desejo, é a minha vontade. E nós caminhamos com o nosso desejo, com a nossa vontade, à procura da bênção de Deus. E Deus está a dizer, olha, não é isso que eu tenho para ti. Não é essa a direção. Ai, mas eu quero. Quantas vezes já nos ferramos com estas decisões? João Batista foi um homem que viveu com plenitude o propósito que Deus tinha para ele. O fim dele não foi muito agradável. Nenhum de nós queria passar pela. Acho que nenhum de nós queria assumir o propósito de João Batista. Mas o facto é que há pessoas tão corajosas que assumem este propósito de vida, né? E assumem estes desafios divinos, não se importam com a sua própria vida. O apóstolo Paulo era um deles, ele dizia, né? Para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. E sabem, a maioria de nós, Deus não nos leva a propósitos extremos como estes. Na nossa grande maioria. Mas as coisas simples que Deus nos pede, nós estamos demasiado ocupados para agarrar. Nós estamos demasiado preocupados com o nosso desejo, com a nossa vontade, com aquilo que eu quero, para dizer sim, Deus. Mas queremos as bênçãos da nova vida. Viramos aqueles crentes, né, que sentam e só pedem, mas não fazem. Novamente, não estou a falar, ok? Tirem essa coisa religiosa da vossa mente. Não estou a falar de ministérios, de chamados com. Estou a falar do vosso dia a dia. Estou a falar do meu dia a dia. Estou a falar do meu caminhar diário. Porque esta é a nossa vida real. Aqui nós estamos às vezes 2 vezes por semana. Isto não representa a nossa vida. Isto não representa a nossa vivência cristã. A nossa vivência cristã está lá fora. Né? Como é que ela está a ser representada? E este é um desafio para nós. É eu assumir que onde eu estou, eu tenho um chamado de Deus no lugar onde estou. Onde eu estou, eu vou ser luz com Ele. Onde eu estou, eu vou reconhecer que Ele esteve no passado, está agora comigo. E amanhã, quando eu me levantar, Ele vai estar comigo. E quando eu digo Ele esteve, Ele está e Ele vai estar, quer dizer que Ele está presente em todas as circunstâncias da minha vida. E Ele vê o meu coração.